Tem coisa que a gente ouve e nunca mais esquece. Tu já viu um padre rezar missa com as mãos tremendo? Já reparou nos olhos de um homem de batina quando a lua cheia nasce no horizonte? Pois eu vi, cabra, e o que eu vi naquela época ainda me faz acordar de noite, com o coração batendo igual tambor de reizado. Isso aconteceu lá para os lados de Serra da Canoa, uma cidadezinha pequena, encravada no meio do sertão, daquelas que tu passa e nem percebe que existe. Uns 300 e poucos moradores, a maioria vivendo de roça e criação de bode. Tinha uma igreja velha no meio da praça, igreja de São Sebastião das Pedras, construída há mais de 200 anos pelos portugueses. Diziam, pedra sobre pedra, paredes grossas que guardavam o frio mesmo no calor do meio-dia. E um sino que tocava todas as tardes às 6 horas, anunciando a Ave Maria. O padre de lá se chamava Inácio, Padre Inácio de tal. Não lembro o sobrenome completo. Era um homem alto, magro, com uns 40 e poucos anos na época. Cabelo preto meio comprido, sempre penteado para trás com brilhantina, olhos fundos, escuros como breu. A voz dele era grossa, daquelas que parecia vir de dentro de um poço. Quando rezava a missa, o povo ficava quieto que nem rato em buraco de cobra. Ele tinha esse dom, sabe? De fazer a palavra pesar, mas tinha uma coisa estranha nele. Uma coisa que ninguém comentava direito, mas todo mundo reparava. Toda vez que a lua cheia se aproximava, o padre sumia. Simples assim. Fechava a igreja na sexta-feira à tarde. Dizia que ia visitar uma comunidade lá nos cafundós do sertão e só voltava segunda ou terça, dependendo. Sempre voltava mais magro, com olheiras profundas, a batina suja de terra vermelha e às vezes rasgada nas barras, e tinha arranhões. Sempre tinha arranhões nos braços, no pescoço. Quando alguém perguntava, ele dizia que era mato fechado, espinho de jurema, galho de catingueira. E o povo acreditava, porque padre não mente, né, não? Mas tinha quem desconfiasse. Seu Tobias, um velho que morava numa casa de taipa perto da saída da cidade, contava para os outros que via o padre saindo de madrugada, quando todo mundo dormia. Dizia que ele não ia de jipe nem de burro, ia a pé, carregando uma trouxa debaixo do braço, andando depressa pela estrada de terra que levava para a Serra do Corvo, uma região de pedra e mato brabo onde ninguém ia, porque diziam que era mal assombrada. Aquele homem não está certo, não, seu Tobias falava, balançando a cabeça enquanto enrolava um cigarro de palha. Padre que sai de noite e volta de dia todo esfolado, isso aí não é coisa de Deus, não. Mas ninguém dava muita bola. Seu Tobias era conhecido por gostar de uma cachaça e inventar umas histórias. O povo preferia acreditar que o padre era só dedicado demais, que ia levar palavra de Deus para os cantos mais esquecidos do sertão, até que começaram a sumir os animais. Primeiro foi uma cabra da dona Zefinha. Ela acordou de manhã e o curral estava aberto, a porteira arrombada. A cabra, que era das melhores, parida há pouco, tinha sumido. Só ficou o rastro de sangue na terra e uns tufos de pelo branco grudados no arame farpado. Foi cachorro do mato, o marido dela disse. Ou raposa, bicho solto por aí não falta. Uma semana depois, foi a vez do seu Cícero perder 3 galinhas.
Achou elas no terreiro, pescoço arrancado, pena espalhada para todo canto. Mas o corpo das galinhas estava quase inteiro. Bicho que mata para comer não deixa quase nada. E aquilo estava tudo jogado, como se o que matou tivesse feito por matar mesmo. Aí começou o medo, porque não foi só galinha nem cabra, não. Um porco gordo do seu mundico desapareceu da chiqueira. E o pior, a chiqueira era fechada com trave de madeira grossa, trancada por dentro. Quando o homem foi ver de manhã, a trave estava no chão, a porta escancarada. E o porco? Bem, o porco eles acharam 3 dias depois, ou o que sobrou dele, lá pras bandas do Riacho Seco. Estavam só os ossos e a cabeça, mas a cabeça estava mordida, esmagada, e tinha pegadas ao redor, pegadas grandes, fundas na lama seca, pegadas que não eram de cachorro, nem de onça, nem de nada que o povo conhecia. Aí foi que Dona Lindalva, a parteira mais velha da cidade, falou o que ninguém queria ouvir. Isso é coisa de lobisomem. O nome caiu na roda, como pedra em água. Parada, lobisomem, a palavra que ninguém gostava de dizer em voz alta, mas que todo mundo do sertão conhecia desde pequeno. Aquela criatura amaldiçoada que de dia é gente e de noite vira bicho, que mata por instinto, que uiva para a lua e que só pode ser morto com bala benzida ou faca de prata. Mas lobisomem, ali, naquela cidadezinha esquecida de Deus? Besteira, disse o delegado, seu Raimundo, um homem seco de barba grisalha e chapéu sempre sujo de poeira. Vocês estão vendo coisa onde não tem. É cachorro selvagem, é bicho brabo que desceu da serra. Vou dar um jeito nisso. Ele até organizou uma batida com os homens. Saíram de espingarda, lampião e facão, varrendo o mato ao redor da cidade. Não acharam nada, nem rastro, nem toca, nem sinal de bicho grande. Mas à noite, quando voltaram, seu Raimundo estava pálido. Dizem que ele tinha visto alguma coisa lá no meio do mato. Nunca contou direito o quê. Só disse, ninguém sai de noite mais. Fecha as portas, tranca as janelas e reza. É só o que vocês podem fazer. E foi exatamente nessa época que o povo começou a reparar numa coincidência estranha. Os ataques só aconteciam nas noites de lua cheia. E sempre quando o padre Inácio tinha saído da cidade. Foi a Marieta, filha do seu Zé da Venda, que teve coragem de falar isso em voz alta. Ela estava na porta da igreja numa tarde, esperando a missa começar, quando comentou com a prima. Tu não acha estranho que o padre sempre viaja justamente quando tem lua cheia? E justamente quando os bichos somem. A prima olhou para ela com aquele olhar de quem viu coisa que não devia. Cala a boca, menina. Isso é pecado falar. Mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. E no sertão, quando o povo começa a desconfiar, não tem reza que segure. Na semana seguinte, o padre Inácio deu o aviso de sempre. Ia viajar para uma comunidade distante. Voltava só na segunda. A lua cheia seria na sexta à noite. E, como de costume, ele saiu de madrugada, antes do sol nascer, levando a trouxa debaixo do braço. Só que, dessa vez, 4 homens decidiram segui-lo. Eram eles, seu Zé Pequeno,
conhecido por ser o melhor rastreador da região. Neco Preto, rapaz novo, mas corajoso, que não tinha medo de nada. Toinho das Pedras, um vaqueiro forte como um touro, e o próprio seu Tobias, que tinha insistido tanto naquela história que os outros resolveram dar razão a ele. Eles saíram antes do padre, se esconderam numa moita de xique-xique perto da saída da cidade e esperaram. Quando ele passou, a pé mesmo, seguindo pela estrada velha que ia para a Serra do Corvo, eles começaram a segui-lo de longe, mantendo distância, usando o mato como cobertura. O padre andava rápido, rápido demais para um homem de batina, carregando peso. Andava sem parar, sem olhar para trás, como se soubesse exatamente onde ia. E ia mesmo. Ele não pegou atalho, não se perdeu. Foi direto pela estrada de terra, depois por uma trilha estreita entre pedras e Mandacarus, subindo a encosta da serra. Os homens o seguiram por quase 3 horas. O sol já estava alto, queimando a pele. Quando o padre finalmente parou, ele tinha chegado numa gruta, uma abertura na rocha, escondida entre pedras enormes, coberta por galhos secos e cipó. Um lugar que ninguém acharia se não soubesse que existia. O padre olhou ao redor e os homens se abaixaram rápido, o coração batendo no peito, antes de entrar na gruta e sumir na escuridão. Eles esperaram quase 1 hora, debaixo do sol escaldante, sem entender nada. Até que seu Zé Pequeno fez um sinal. Vamos chegar mais perto, mas devagar. Desceram a encosta, passaram pelas pedras e chegaram perto da entrada da gruta. De dentro vinha um cheiro ruim, cheiro de podre, de carne estragada, de coisa morta. Toinho das Pedras tampou o nariz com o pano do chapéu. Que fedor da peste é esse? Neco Preto, o mais novo, se aproximou da entrada. Deu uma espiada rápida e voltou correndo, o rosto branco igual cera. Vocês precisam ver isso. Os 4 entraram devagar, acendendo um lampião que tinham trazido. A luz fraca iluminou o interior da gruta. E o que eles viram ali dentro nunca mais saiu das cabeças deles. Ossos! Ossos por todo canto. Ossos de cabra, de bode, de porco, de galinha. E ossos maiores também. Ossos de veado, ossos de javali. Tudo espalhado pelo chão de pedra, misturado com sangue seco, com pelo, com pena. E no fundo da gruta, amarrado numa corrente grossa presa na rocha, estava o Padre Inácio. Ele estava deitado no chão, encolhido, de costas para a entrada. A batina jogada ao lado, rasgada e suja. Ele usava só uma calça velha, toda imunda. As costas dele eram cobertas de cicatrizes, marcas fundas e antigas, como se tivesse sido açoitado ou arranhado 1000 vezes. Seu Tobias deu um passo à frente, a voz tremendo. Padre! O homem no chão se mexeu, virou a cabeça devagar. Os olhos dele, que sempre foram escuros, agora pareciam vazios, fundos demais, como se não tivesse mais nada por trás. Vocês não deviam ter vindo. A voz dele saiu rouca, quebrada. Não deviam. Que história é essa, padre? Seu Zé Pequeno perguntou, dando um passo para trás. Por que tu tá acorrentado? Por que tem tudo isso aqui? O Padre Inácio fechou os olhos. E quando os abriu de novo, tinha lágrima escorrendo. Porque eu sou um monstro. O silêncio caiu pesado.
Só dava para ouvir o vento soprando entre as pedras lá fora e o bater do coração de cada um deles. Eu tento me conter. O padre continuou, a voz sumindo. Eu me acorrento aqui todo mês, quando a lua cheia chega. Me prendo com essa corrente que eu mesmo mandei fazer, benzida por outro padre, para ela me segurar. Mas nem sempre funciona. Às vezes eu escapo, quebro a corrente e aí ele parou. Respirou fundo. A voz saiu num sussurro. E aí eu viro o que sou de verdade. Lobisomem. Neco Preto falou, a palavra saindo num sopro. O padre não negou, só baixou a cabeça. Foi uma maldição que eu carrego desde menino. Meu pai era assim, e o pai dele passa de geração em geração. Eu achei que virando padre, servindo a Deus, rezando todo dia, eu conseguiria me livrar disso. Mas não adianta. Quando a lua nasce cheia, eu sinto meu sangue ferver. Sinto meus ossos doerem, minha pele esticar. E aí, eu não sou mais eu. Toinho das Pedras olhou para os outros, a mão apertando o cabo do facão. E os bichos que sumiram? Os animais mortos? Foi tu? O padre assentiu devagar, a vergonha estampada no rosto suado. Eu tento não atacar gente. Tento só matar bicho para saciar a fome da fera. Mas um dia, eu posso não conseguir me segurar. Por isso eu venho para cá. Por isso eu me acorrento. Mas a corrente tá fraca. Ela não aguenta mais. E eu não sei o que fazer. Os 4 homens ficaram parados, sem saber o que dizer. Até que seu Tobias, o mais velho, deu um passo à frente. Tu precisa de ajuda, padre. A gente pode te ajudar. Pode trazer uma corrente mais forte. Pode te vigiar. Pode... Não! O padre gritou, a voz ecoando na gruta. Vocês não entendem? Se eu virar perto de vocês, eu mato todos. A fera não reconhece ninguém. Não tem piedade. Não tem alma. Vocês precisam ir embora e nunca mais voltar aqui. E precisam guardar segredo. Se o povo souber, eles vão me matar. Ou pior, vão me deixar virar sem corrente nenhuma. E aí vai ser o fim de todo mundo. Ele olhou para cada um deles com aqueles olhos fundos, cheios de desespero. Por favor, vão embora. E nunca mais falem nisso. Os homens saíram da gruta cambaleando como se tivessem levado uma pancada na cabeça. Desceram a serra em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Quando chegaram de volta na cidade, já era meio da tarde. Eles se reuniram na casa do seu Zé Pequeno. Fecharam a porta e fizeram um juramento. Ninguém ia contar o que viram. Ninguém. E assim foi. Eles guardaram o segredo, mas o segredo pesava. Pesava igual saco de cimento nas costas. Passou uma semana, 2, 3. O padre Inácio voltou, como sempre, na segunda-feira seguinte. Continuou rezando missa, confessando o povo, batizando criança. Mas os 4 homens não conseguiam mais olhar para ele do mesmo jeito. Quando ele subia no altar, quando erguia a hóstia, quando benzia a água, eles viam outra coisa. Viam o homem acorrentado na gruta, viam os ossos no chão, viam o monstro escondido embaixo da batina. E a cidade continuou perdendo bichos. Não todo mês, mas de vez em quando. Sempre na lua cheia. Sempre quando o padre saía. Até que aconteceu o pior.
Foi numa noite de lua cheia de setembro. O céu estava limpo, sem uma nuvem. A lua subia enorme, prateada, iluminando o sertão inteiro, como se fosse quase dia. E nessa noite, a pequena Ritinha, filha do seu Cícero, saiu de casa. Ela tinha só 7 anos, menina danada, que não obedecia a ninguém. Saiu correndo atrás da cachorrinha dela, que tinha fugido pelo portão. A mãe gritou, o pai correu atrás. Mas a menina já tinha ido longe, seguindo a cachorra pela estrada de terra, que levava para a saída da cidade. E foi lá, bem no meio da estrada, perto de uma moita de macambira, que ela ouviu um uivo. Não era uivo de cachorro, nem de raposa. Era grave, longo, arrepiante. Um som que vinha de dentro da terra, parecia. Um som que fazia os ossos tremerem. A menina parou. A cachorrinha dela começou a latir. Latir desesperada, e saiu correndo de volta para casa. Mas Ritinha ficou ali parada, olhando para o mato escuro ao lado da estrada. E foi quando ela viu uma coisa grande, uma coisa escura, andando em 2 pernas, mas curvada, como se o corpo não fosse feito para ficar em pé. Tinha pelo por todo canto, pelo negro brilhando na luz da lua. As patas de trás eram longas, com garras que arranhavam a terra. A cabeça era de lobo, focinho comprido, dentes brancos aparecendo entre os beiços arreganhados. Mas os olhos eram humanos, olhos fundos, escuros, cheios de dor. A criatura olhou para a menina, e a menina olhou de volta. Durante 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, nada aconteceu. Era como se o tempo tivesse parado. A lua iluminando a estrada. A criatura parada no meio do mato. A menina de vestido branco, pequenininha, tremendo. E aí o monstro avançou. Ritinha gritou. Gritou com toda a força que tinha nos pulmões. E foi o grito dela que salvou a vida dela. Porque o pai dela, o seu Cícero, vinha correndo pela estrada com uma lamparina na mão e a espingarda na outra. Quando ouviu o grito, disparou a correr. E quando virou a curva, viu a criatura. Ele nem pensou. Ergueu a espingarda e atirou. O tiro ecoou pelo sertão inteiro e a criatura recuou. Não caiu, não gritou, só recuou, cambaleando, e sumiu no mato, correndo em 4 patas agora, rápida demais, sumindo entre as sombras. Seu Cícero pegou a filha nos braços e voltou correndo para casa. Quando chegou, estava branco igual folha de papel. Trancou todas as portas, todas as janelas e passou a noite inteira sentado na sala, com a espingarda no colo, olhando para a porta. No dia seguinte, a cidade inteira soube. E o povo entrou em pânico. Lobisomem! Gritava Dona Lindalva na praça. Eu disse que tinha lobisomem. A gente precisa fazer alguma coisa. O delegado Raimundo berrava, batendo o chapéu na mesa. Isso aqui virou terra sem lei. E foi aí que os 4 homens, seu Zé Pequeno, Neco Preto, Toinho das Pedras e seu Tobias, se entreolharam. Eles sabiam quem era, sabiam onde ele estava e sabiam que, se não fizessem nada, mais gente ia morrer. Naquela noite, eles se reuniram de novo. Dessa vez, levaram o delegado junto. Contaram tudo. A gruta, a corrente, o padre, a maldição. O delegado ficou em silêncio por um longo tempo. Depois,
suspirou fundo e disse: se é verdade o que vocês estão dizendo, a gente não tem escolha. A gente precisa acabar com isso. Matar o padre? Neco Preto perguntou, a voz falhando. Não, o delegado respondeu, pegando a espingarda. Matar o monstro? E assim, na próxima lua cheia, 6 homens subiram a Serra do Corvo, levaram espingardas, facões, lamparinas e levaram também uma bala benzida que o velho padre Onofre de uma cidade vizinha tinha preparado. Ele tinha ouvido a história e, mesmo duvidando, benzeu a bala com água benta e óleo consagrado. Se é lobisomem mesmo, o padre tinha dito, só isso aqui mata, mas tem que acertar o coração. Eles chegaram na gruta de tarde. O padre Inácio já estava lá dentro, acorrentado. Quando viu os homens entrando, ele entendeu tudo. Vocês vieram me matar, ele disse, a voz calma. A gente não tem escolha, padre, o delegado respondeu. Tu quase matou uma criança. A próxima vez, tu vai matar. E a gente não pode deixar isso acontecer. O padre baixou a cabeça e, para surpresa de todos, assentiu. Eu sei que é o certo. Eu tô cansado. Cansado de carregar isso. Cansado de ser esse monstro. Se vocês vão fazer isso, façam. Mas façam quando eu tiver virado. Porque aí não vai ser pecado. Vai ser legítima defesa. Os homens concordaram e esperaram. Esperaram a lua nascer, e quando a lua surgiu no horizonte, enorme e prateada, o padre Inácio começou a tremer. Começou a gemer. A transição era dolorosa. Os ossos estalavam, a pele esticava, o corpo se contorcia. E na frente deles, em poucos minutos, o padre deixou de ser homem. A criatura que ficou no lugar era enorme, peluda, negra, com olhos amarelos brilhando na escuridão. A corrente arrebentou como se fosse linha, e o monstro uivou. Uivou tão alto que os homens tamparam os ouvidos. E então avançou. O delegado atirou primeiro, errou. Neco Preto atirou em seguida, acertou o ombro, mas a criatura nem pareceu sentir. Ela pulou em cima de Toinho das Pedras, derrubou ele no chão, os dentes a centímetros do pescoço dele. Quando, bem, o tiro de seu Zé Pequeno acertou em cheio, no peito. A bala benzida perfurou a carne, atravessou o coração. A criatura soltou um uivo agudo, dolorido, e caiu de lado. O corpo tremeu, tremeu, e então, devagar, começou a encolher. O pelo sumiu, os ossos voltaram ao lugar. E quando tudo parou, o que restou no chão da gruta era o corpo nu do padre Inácio. Ele estava morto, mas no rosto dele tinha um sorriso de paz. Os homens ficaram ali parados por um longo tempo. Depois, em silêncio, enrolaram o corpo num lençol, cavaram uma cova bem funda na própria gruta e o enterraram ali mesmo. Selaram a entrada com pedras e fizeram uma cruz de madeira sem nome, sem data. Voltaram para a cidade e contaram que o padre tinha morrido num acidente, que tinha caído de uma pedra, quebrado o pescoço. O povo chorou, fizeram missa de corpo ausente e a vida seguiu. Mas os que sabiam a verdade nunca mais foram os mesmos. Seu Tobias parou de beber. Neco Preto virou rezador. Toinho das Pedras
deixou de sair de noite. E seu Zé Pequeno, sempre que olhava para a lua cheia, fazia o sinal da cruz e sussurrava uma reza. Porque tem coisa nesse sertão, meu cabra, que a gente não entende, coisa que não tem explicação, coisa que mora entre a fé e o medo, entre o homem e o bicho, entre o dia e a noite. E toda vez que eu vejo lua cheia nascendo no horizonte, eu lembro do Padre Inácio. Lembro do homem que virava lobo. Lembro dos olhos dele cheios de dor, pedindo perdão por uma maldição que ele nunca escolheu carregar. Porque nem todo monstro nasce monstro, viu? Às vezes, o monstro é só uma alma presa numa jaula que ela mesma não trancou. E a coisa mais triste do mundo é quando a única liberdade possível vem com o fim. Essa história aqui eu ouvi do próprio seu Zé Pequeno, pouco antes dele morrer. Ele me fez jurar que eu só contaria depois que todos os envolvidos tivessem partido. E agora, tantos anos depois, com todos eles já na terra, eu tô aqui te contando. Não sei se tu acredita, não sei se tu acha que é verdade ou mentira, mas eu te digo uma coisa. Da próxima vez que tu ouvir um uivo na noite de lua cheia, para, escuta direito, porque pode ser que seja só um cachorro, ou pode ser que seja algo muito, muito pior.